Entrevista Joyce 1. Não, calma! O que, Joyce? Faltou meu leque! Ah, é a sua claquete. É, gente do céu! Representatividade negra, Joyce, importa ou não? Já começou? Já começou, querida, que a gente é assim. Arrasou! Dá uma segurada. Não, me ajuda, Brasil! Para, porque aqui, ó. Há quanto tempo que a gente tá conversando? Gente, Pra gente muito! falar? Muito tempo, não é? Faz mais de uns 4 meses, mais alguma coisa assim. E a gente tá há muito tempo querendo conversar sobre isso. Porque assim, gente, e daí eu já começo com esse chablau aqui. Quem é branco, eu posso falar assim, ok, tenho aquele pé asiático, mas também sou meio branco, né? E eu sei que assim, é muito diferente quando você é branco de quando você é negro, quando se fala em representatividade. O que significa isso? Rubens, o que é representatividade? Por exemplo, na televisão, no cinema, na literatura, nas artes, em tudo quanto é conteúdo, audiovisual ou não, a gente quer saber a representatividade das pessoas negras. E quando nós somos representados nesses caminhos, assim, não é sempre da maneira que nós gostaríamos de ser. Então, assim, desde quando eu sou pequena, tudo que eu me via representada, uma figura negra, uma mulher negra na televisão, era escrava. E aí, ou a empregada doméstica. E aí eu ficava assim, gente, mas eu não posso ser advogada, não tem nenhuma advogada, não tem nenhuma juíza, não tem nenhuma médica. Como se sair impune de um assassinato? E isso é uma coisa que super constrange a gente. E aí... Ou quando você pega aquela mulher negra que daí tem traços brancos, que não é o fenótipo, né, negro necessariamente, magérrima, isso. Mas com o bundão, com tudo que vai ser sensual, que é só objeto de desejo. Que vai ser gostosa, porque aí a gente tem dois caminhos. A mulher negra gorda, que é a palhaça divertida, e a mulher negra magra, mulata exportação, a negra exportação, que é a gostosa, e que normalmente nas novelas, ou ela mora na favela e usa aqueles shortinhos, é top gostosa, e normalmente também ela é amante do cara que é casado com uma mulher branca. Porque não é pra casar. Não é pra casar, mulher negra. É pra casar. Exatamente. Olha o vestido que você tá usando. Você acha que eu vou aparecer numa festa? Eu não sei nem porque eu tô te dando explicação. Eu passo por branco em muitos espaços, mas eu tenho a questão do asiático também, né? Eu sou meio japonês. Sim. E o japonês, ele é visto porque, assim, existem os bons asiáticos e os maus asiáticos também, né? O japonês é o bom asiático, que é aquele que tá quieto, não fala muito, não atrapalha o branco, não tira o protagonismo do branco, mas que vai estar ao lado aqui concordando. Exato. Daí o chinês já não é visto assim. O chinês, no geral, quando se fala em Brasil, é o que veio aqui para tirar nossos empregos, é o que... Sim, né? É bem isso que acontece. I have to have my China. O que é interessante, Joyce, é que eu tava vendo esses dias um texto de uma descendente japonesa e que ela falava sobre a importância de nós, que somos descendentes japoneses, estarmos atentos para essas questões de raça, não olhar só para nossa raça. Porque muito japonês, o descendente japonês, acaba abaixando a cabeça para a hegemonia, acaba falando, não é verdade, né, o branco tá certo, porque o branco vem passar a mão na nossa cabeça. Só que é aquilo, assim, você é o bom... você é a boa raça. Isso. Você pode estar do nosso lado. Exato. Só que a gente não pode aceitar isso e olhar para os nossos irmãos, olhar para as pessoas que vieram de outras etnias e deixar o preconceito acontecer, o racismo acontecer com essas outras raças, porque a gente só tá endossando isso, a gente tá pegando esse privilégio, não é? Isso a gente tem que acordar e perceber que... Mas é o que a maioria das pessoas fazem. Exatamente. E aí as pessoas falam assim, quando você não toma uma posição como você toma, você tá sendo condizente com o que as outras pessoas estão fazendo, entende? Isso não é legal. A gente tem que ter um posicionamento, sim, gente, pelo amor de Deus, Brasil, me ajuda. Eu tava vindo pra cá e tive que passar na casa de uma amiga em Higienópolis pra pegar umas coisas pra ela. E é muito engraçado esse olhar onde as pessoas veem as pessoas negras. Era estranho para as pessoas verem eu entrando no condomínio dela. E aí, quando eu acionei lá o moço, o porteiro, eu falei assim, eu vim no apartamento na escala de tal. E ele falou assim, você é? Eu falei assim, amiga dela.
Aí ele, só um momento, ligou. E demorou, tipo, 5 minutos pra retornar, pra confirmar se eu era mesmo. E quando ele deixou eu entrar, tinha 2 portões. O que sai todo mundo que mora no condomínio. Ai, você tá brincando. Não, sério, isso aconteceu agora. Não, e aí, eu peguei e falei assim, saí e fui da onde eu vi as pessoas saindo, né? Que eu vi um cara saindo. E aí, quando eu fui no portão, ele pegou e falou assim, não, é lá no outro, é lá no outro. Eu entrei no portão de funcionários pra poder entrar no apartamento dela aqui em Higienópolis. Mas isso é muito comum para as pessoas. Por isso que falta a representatividade. A gente precisa ver os negros na novela, no cinema, tendo outras funções que não seja escravo e que não seja empregado. Porque é inconsciente. Se a gente não vê na mídia, se a gente não vê no nosso dia a dia essa representatividade, a gente inconscientemente começa a julgar as pessoas. Sim. Não é? Só pela aparência. Mas hoje, onde você trabalha? Quantos negros? Pouquíssimos, Joyce. Pouquíssimos. Na sua sala de aula. E daí, e outra, assim, pouquíssimos. Mas quem? As meninas da limpeza, não é? Sim. Porque é isso, porque existem os espaços onde o negro pode entrar, existem os espaços onde o negro não pode entrar. Não pode entrar. Né? Justamente para essa questão da representatividade. E tem uma coisa, daí você falou, cara, gente branca, né? Sim. E Mr. Brown, eu adoro Mr. Brown demais. Eu também gosto. Mr. Brown, quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, gente, que maravilhoso que isso tá acontecendo. Porque assim, eles estão discutindo raça, eles estão discutindo classe. Sim. Ali, mas de uma forma bem humorada, leve, e assim, eles começaram, não foi uma história de ascensão, porque tem isso também, né? Exato. Quando o protagonista é negro e vamos falar que o negro, então, ele tem poder, então a gente vai falar que ele começou pobre, isso, e a gente vai fazer, assim. e o fim é tipo, cheguei. Daí, o que eu acho muito interessante do Mr. Brown é isso, que assim, começou com ele já no sucesso. E a história é assim, eles já estão no sucesso, a Michelle é uma mulher de negócio, ela é uma dançarina, uma artista, mas acima de tudo ela é uma mulher de negócios. Exato. Ela gerencia tudo, né? Inteligentíssima, né? E ela chega com a pompa dela que assim, eu já sou uma mulher de negócios, eu tô chegando aqui na minha nova casa e a gente vai pular na piscina. E daí você vê o olhar do branco que não tá acostumado. Não está. Né? Mas sabe uma coisa que você tá falando de Mr. Brown e que eu assisti esses dias, acho que semana passada, e uma coisa que me incomodou é a questão de gênero. Porque aí eu comecei a ver a vinheta e eu falei assim, tudo é o Lázaro, Mr. Brown. E eu falei assim, gente, mas até quando você tem a representatividade do negro e aí você coloca o homem negro como sendo o protagonista. Sim. E a mulher negra, a que vem conduzindo atrás. E é uma loucura porque assim, quem dita tudo é a Michelle. Na história. Se você assiste a história, é que nem Harry Potter. Eu falo que eu não gosto do Harry Potter, as pessoas querem me matar. Ai, mas que idiota! Mas assim, eu não gosto do personagem do Harry Potter. Não gosto, eu não simpatizo, não sei. Mas assim, porque quem que decide tudo naquela... Quem que faz as coisas acontecerem e andar? É a Hermione. Não é o Harry. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém. O Harry... Ai, desculpa, o Harry pra mim é um idiota. Mas eu amo Harry. Então, mas é um banana. Não ligo, também não odeio, não, né? Pra mim, tanto faz. Porque assim, pra mim é um banana, pra mim passa despercebido. Agora a Hermione não, né? Ela é uma personagem forte, que decide, que luta, que estuda. Isso! Que era a personagem que, tipo, tinha tudo pra não ser aceita no ambiente dela e ela vai e se firme, não. Eu sou sim bruxa, eu sim vou fazer. E a Michelle tem essa representatividade dentro da história, mas chama Mr. Brown, né? E aí eu tava lendo uma reportagem hoje do Lázaro, que foi numa faculdade lá no Rio de Janeiro, palestrar tudo. E aí a galera preta começou a falar pra ele, né, das coisas que a gente fala, você me representa, mas você poderia fazer isso, Lázaro, você poderia fazer isso. E aí todo mundo tava falando, mas a gente começa a cobrar a pessoa errada, não é o Lázaro que a gente tem que cobrar. Quem é que tá dirigindo isso? Ele já está ali nos representando. Exatamente. E quem é que tá por trás de tudo isso? Teve uma vez que eu vi também uma entrevista que fizeram, acho que a própria Thaís Araújo, inteligentíssima também, né? Ela tava falando sobre o papel que ela escolheu na luta. E ela tava falando sobre o quanto que eles escolheram o papel de diálogo delicado, de fazer a ponte com o branco. Porque a gente tem que lembrar que, assim, dentro dos movimentos, quando se fala em minoria, a gente precisa ter quem bate. Tem que ter essa resistência, mas também tem que ter aquele que vai fazer
É o uma meio comunicação termo. não violenta. Isso, É. exatamente. A Porque aí você não agride as pessoas, não fere as pessoas. É então, aproximar. humanizar. Exatamente. Né? Então, eu achei muito interessante quando ela falou sobre isso. Ela falou, eu escolhi esse papel na luta. Então, porque a gente não pode tacar pedra só neles. Porque os brancos são os que estão no poder. Se a gente também quer ter um pouco de chance de igualar isso, eles precisam entender quais são as nossas dores. A gente precisa se humanizar para eles, a gente precisa se aproximar e falar, olha, dá uma olhada como que é a nossa história, e como a nossa história é diferente, e como a gente tem dores que vocês não têm, para que isso crie uma conexão real, né? Para E a gente veja a mudança. Abram as portas. Não é? E para que abra as oportunidades, e é isso aconteçam aí. as mudanças. Exatamente. Não é verdade? Enquanto você tá lutando uma vez, eu tô tendo que correr 10 vezes pra conseguir estar no mesmo lugar que você está. Você fez rádio e TV, não fez? Fiz rádio e Eu também televisão. fiz. Quantos anos você tem, Joyce? Eu tenho 26, vou fazer 27. Eu tenho 26, vou fazer 27. Joyce, Você é de gêmeos? Não. Ai, quase! Sou de virgem. Ai, não combina, Rubens. O ectoplasma de virginiana é grosso igual catarro, nega. Mas ainda bem que ela Já só me bateu, disseram. Mas assim, quantas oportunidades você já teve de trabalho diferentes? Quantas oportunidades eu tive estudando enquanto eu cursava? Nenhuma. Eu fui fazer uma entrevista numa produtora na Vila Madalena, e aí quando eu cheguei lá, o cara pegou e falou assim, olha, a gente precisa de algum estagiário que não tenha muito conhecimento, mas assim, você domina a Final Cut? Daí eu falei assim, não, eu edito no Premiere, mas eu consigo aprender com algumas aulas, eu peço ajuda para um amigo. Aí ele falou assim, não, então, quero uma pessoa foda em Final Cut. Então, o que eu vou te dar de conselho? Faça um curso de edição no Senac. E aí depois você volta aqui. Falei, querido, eu não tenho condições de nem pagar a faculdade. Como que eu vou fazer um curso no Senac se eu não tenho um emprego que me sustente, que pague um salário para eu poder pagar? Agora eu vou te contar uma história. Ai, Joyce, eu não acredito que você contou essa história. Por quê? Eu vou te contar outra. O meu primeiro emprego mesmo, depois de estágio, eu cheguei no lugar, na vaga, e a vaga era para ser editor, e ele virou muito parecido. Daí eu virei e falei pra ele, tá, qual software que você precisa? Ele falou, aqui a gente trabalha com After Effects. Daí eu falei, putz, eu só sei Motion, que também é a mesma coisa. Tá é ali. um software muito parecido. E daí ele virou e falou assim pra mim, mas você acha que você consegue trabalhar com After Effects? Eu falei, olha, me dá esse fim de semana, você pode me contratar, me dá esse fim de semana porque eu vou entrar nos tutoriais, porque eu falei a mesma coisa que você falou, Joyce. Porque eu sei a lógica do programa, é só eu pegar as ferramentas e eu me adapto. Isso. Sabe o que aconteceu? Eu fui contratado, Joyce. Jura? Eu nunca tive essa chance. Você tá entendendo? Vocês estão entendendo do que a gente tá falando aqui, oportunidade? Isso. Porque é isso. Mas porque quantos um homem estágios? branco, provavelmente, não é homem branco, ele vai se resolver. Claro. Agora, é a mulher negra. Exato. Não, ela não vai mulher conseguir. negra, gorda, amiga, você não vai dar. Não você é não vai dar isso. conta, A gente tem que falar. Mas quantos estágios você Combina. conseguiu? Eu já Durante a faculdade? 3 estágios. 3 estágios, eu não consegui nenhum estágio. E aí agora, formada, as pessoas querem que eu tenha experiência. Como que eu vou ter experiência sendo que eu não tive oportunidade? E não foi por falta de você procurar o estágio. Exatamente. E mandar currículo e tudo mais. Sim, sim. Então, isso é assunto para um outro. E daí, gente, vocês têm que conhecer o canal de Joyce. Pois é. Joyce Show. Gente, no meu canal eu falo um pouco sobre o empoderamento da mulher negra no audiovisual, um pouco das minhas indagações cotidianas, como ser uma mulher negra periférica e que está em busca de novas oportunidades. Então eu vou dividir tudo isso super gostosinho lá no meu canal. Inscreva-se, dê aquele like bem gostoso. Ai, eu gente, adoro. eu adoro. Então é isso, tá aqui, vai aparecer, né? Daí tem outros vídeos aqui super legais. A gente falou com a Paty do Empregue Afro. Ela não é maravilhosa? Ela é diva, amo a Paty. Foi um vídeo incrível, se você ainda não viu, dá uma visualizada, vai estar aqui embaixo. E é isso, né, Paola? Beijo, gente!